Graças a Deus e graças a Jesus. Bendito seja Deus, nosso Pai, que em sua misericórdia infinita nos reúne no amor do Cristo. Tempos difíceis, dias difíceis, tormentos, lágrimas, dificuldades. Como nos situar no momento atual em que nos encontramos? Muitas pessoas choram, se lamentam. Há muitos que se desesperam diante dos problemas, dos tormentos, das dificuldades que lhes estão perturbando a vida na atualidade, nesses dias tão difíceis. Quase nunca essas mesmas pessoas se percebem que esses sofrimentos, que essas aflições, que esses problemas pelos quais estão passando foram criados agora, nesta vida mesmo, nos tempos da nossa trajetória terrestre atual. Uma das causas mais pungentes das dificuldades é o temperamento. O temperamento é hoje a causa da maioria dos sofrimentos em que as pessoas acabam atraindo para si. Quantas pessoas dizem ter um temperamento forte, ou outras ainda, meu temperamento é fortíssimo. São as chamadas pessoas de pavio curto. E há outras que nem pavio têm, explodem por qualquer coisa. Então, essas pessoas são mal vistas, não são queridas, não são amadas. Onde elas chegam, os outros saem. E isso é motivo de tormento, de tristeza, de aflição que elas mesmas causaram. Elas mesmas atraíram para si. Existem outras que afirmam que não levam desaforo para casa e por qualquer coisa explode. Outras afirmam que são muito boas, desde que ninguém lhes ofenda, desde que ninguém lhe pise nos pés ou nos calos. E ainda outras tantas que dizem tantas coisas para justificar o que é injustificável. Essas pessoas vão gerando em torno de si o medo em algumas, raiva em outras, indiferença em várias. Ao mesmo tempo em que geram essas reações parecidas de outros que também têm pavio curto. E outras também são muito boas, mas que também não querem ser ofendidas ou pisadas. Afinal de contas, todos nós estamos na Terra em busca da felicidade e na busca da integração com Deus e as suas leis. Então, há muitos sofrimentos, muitas aflições que são geradas por causa do chamado temperamento forte. Pessoas explosivas, pessoas que se fecham ao invés de conversar, de argumentar, de dizer o que está incomodando. Elas se fecham e agem com raiva, com mágoa, com ódio, sem dizer uma palavra. Se nós refletirmos sobre as causas atuais das aflições, tão bem explicado no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, vamos ver que a grande parte das nossas dificuldades atuais são causadas por nós, em nosso dia a dia, no nosso cotidiano, pois agimos despreocupados com os acontecimentos e com as situações, e muitas vezes na dependência de como nos sentimos naquele momento, de como estão nossas emoções e os nossos sentimentos. Ofendemos pessoas,
Não fazemos escolhas certas, dando origem a novas situações desagradáveis, porque toda ação gera uma reação, que por sua vez vai gerar outra reação, e assim é sucessivamente. Muitos dos nossos sofrimentos têm origem em nosso egoísmo, o que nos impede de ver as necessidades alheias, pensando apenas em nós, em nosso orgulho, que nos coloca em posição superior aos demais, achando-nos bons e inteligentes, enquanto para os outros são todos ignorantes, são todos indolentes e aproveitadores. Em nossa dureza de coração no trato com os demais, afastando até os que simpatizam conosco e nos amam, a nossa intolerância para com as faltas alheias, não perdoando nada, sem mesmo perceber o quanto precisamos do perdão alheio. Quanto sofrimento evitaríamos se estivéssemos mais preocupados em conhecer-nos, enxergar-nos como realmente somos, e por amor a nós próprios, procurássemos nos melhorar a cada dia e a cada hora, aproveitando as oportunidades que Jesus nos oferece. Passaríamos a ter menos tempo para criticar os outros e olharíamos como pessoas iguais a nós, com as mesmas necessidades, os mesmos sonhos de paz e de felicidade. Muitos dos sofrimentos poderiam ser evitados se a humanidade buscasse o seu desenvolvimento moral, renovando sentimentos e pensamentos, o que nos levaria a agir de forma mais equilibrada e sensata. Há pessoas que, por terem tido uma vida mais fácil pelo dinheiro da família, não aprenderam que é dever de todos trabalhar e vão levando a vida com os recursos que têm, muitas vezes deixado por herança. Esses valores, esses recursos vão terminando. Os bens são vendidos para a obtenção de dinheiro e quase que de repente essas pessoas se veem com mais idade, sem recursos, com doenças, recorrendo a amigos e conhecidos, que acabam se cansando, porque não veem nelas a vontade de modificar a situação e porque também eles mesmos não têm recurso para sustentar outros, para sustentar terceiros, além dos seus, além da sua própria família. Essas pessoas sofrem muitas necessidades, não conseguem modificar os hábitos anteriores, hábitos esses caros, julgam-se vítimas de todos, menos de si mesmos. São vítimas do seu próprio orgulho e da sua própria vaidade. Quantos pais, vivendo sós na velhice ou em casas para idosos, sofrem pela ausência dos filhos, pela indiferença com que são tratados, julgando os filhos ingratos, e eles são, culpando muitas vezes a Deus pela situação. Todavia, grande parte desses pais não procurou desenvolver nos filhos os sentimentos nobres de piedade, de amor ao próximo, e muitos deles não foram bons pais. Não estamos aqui justificando a atitude dos filhos. A lei divina diz que devemos honrar os pais pelo simples e grandioso ato que eles nos ofereceram, a oportunidade bendita da vida aqui na terra. Mesmo quando não fazem por eles o que deveriam e poderiam, ainda assim merecem honras, merecem todo o respeito e a piedade filial em suas necessidades. Porém, isso
não exime os pais das consequências do não cumprimento do dever e da missão de cuidar dos filhos, auxiliando o seu desenvolvimento intelectual e moral. Recebem, pois, do que plantaram, e bom seria se, ao invés de reclamarem, reconhecessem suas falhas e aprendessem com a situação. Muitos casamentos infelizes têm a sua origem nos motivos de sua realização. Atração física apenas, interesses sociais, financeiros. Todo mundo casa, dizem por aí. Ele ou ela vai me fazer feliz. E tantas outras justificativas, menos a principal, a afeição, que leva o ser a querer fazer o outro feliz. Kardec aconselha a todos que sofrem a interrogar a própria consciência, procurando saber de verdade se esse sofrimento não foi provocado, lá na sua origem, por eles mesmos, quando ao invés de agirem de um modo, o fizeram de outro não adequado, dando origem às dificuldades atuais. Se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. Esse é o lamento que muitos repetem constantemente, sem, todavia, aceitar as consequências como realmente fruto de suas ações e das suas atitudes, sem se sentir culpados, porque não têm ainda a vontade de enfrentar os desafios, esperando que os outros venham resolver os seus problemas e as suas dificuldades. Fica sempre mais fácil culpar as pessoas, culpar os outros, ou a vida, ou Deus. E assim vão vivendo e sofrendo, até que a dor seja tão intensa que os despertem para o conhecimento de si mesmo. Aceitação da luta a ser enfrentada, transformando-se moralmente. Somos responsáveis por tudo que sentimos, pensamos e fazemos. Quem já se conscientizou dessa verdade não pode mais agir e reagir aleatório ao sabor das circunstâncias e principalmente das suas imperfeições. Necessário fazer uso do raciocínio em quaisquer situações para que os sentimentos, pensamentos e ações não tragam efeitos desagradáveis e dolorosos. Para isso, é preciso querer modificar-se, no esforço de uma autoanálise constante e o esforço de vivência no dia a dia, sem pressa de perfeição, mas perseverando sempre. A dor, o sofrimento, são recursos de aprendizado. A dor, ela é para todos nós. Todos os seres neste planeta bendito passarão pela dor, mas o sofrimento, ele é opcional. Se nós buscarmos em Jesus a referência, o modelo, nosso guia, encontraremos sempre os recursos e os mecanismos necessários para suprir e superar todas as dificuldades em que nos encontramos. Hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.